Bom dia, cumprimento a amada igreja com a graça, a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Vamos dar início ao nosso culto. Gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé, estaremos orando. Após a oração, os nossos irmãos do grupo de música estará conduzindo a igreja em um cântico. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, ó Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que tu nos dás de estarmos aqui mais uma vez na casa do Senhor. E rogamos, ó Pai, pela tua presença, rogamos, ó Pai, pela ação do teu Santo Espírito em nossas vidas, Senhor, para que possamos aqui prestar um culto sincero, verdadeiro ao Senhor, ó Pai. Que o Senhor abençoe cada ato e que, ó Deus, possamos direcionar ao Senhor, ó Pai, com o nosso coração alegre, ó Deus, porque servimos ao verdadeiro Deus. Que o Senhor, ó Deus, seja glorificado, honrado aqui neste lugar, ó Pai, e que, ó Deus, o Senhor venha nos fazer sair daqui mais cheios da tua palavra, ó Deus, alimentados por ela, iluminados pelo teu Santo Espírito, instruídos por ele também, ó Pai, nós rogamos. Obrigado, ó Deus, porque, ó Deus, o Senhor nos dá esta oportunidade, ó Deus, de participar do culto ao Senhor, de também, ó Deus, participarmos do momento da ceia do Senhor, ó Pai, que o Senhor nos alimente também, fazendo-nos, ó Deus, cada dia caminhar na tua presença, ó Deus, que o Senhor nos ajude a permanecermos firmes com o Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos por tudo, hoje e sempre. Amém, Senhor. Enquanto as lutas vêm me afogar e a angústia tenta me sufocar, o teu amor aquece o meu coração. Enquanto o medo quer me paralisar e a incerteza me fazer voltar à tua
pode sobre se levou, maravilhoso é o seu amor. Ao meu lado tu estás, sempre perto tu estás, mesmo em meio à dor estás, na bonança tu estás, tempestade tu estás, em todo tempo tu estás, Emmanuel, Deus conosco, Deus bem perto, Emmanuel, Rei humilde, exaltado, Emmanuel, Deus conosco, Deus bem perto, Emmanuel, Rei humilde, exaltado, poderoso és, glorioso és, maravilhoso és, Jesus, tu és, Emmanuel, Deus conosco, Deus bem perto, Emmanuel, Rei humilde, exaltado, poderoso és. Ainda de pé, irmãos, convido a igreja, vamos fazer a leitura em 2 Coríntios, capítulo 4, dos versículos 7 a 15, leitura alternada. Nosso irmão presbítero Everton estará acompanhando a igreja. 2 Coríntios 4, de 7 a 15. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em todos somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, Perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Todos, porque todas as coisas existem por amor de vós, porque a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Amém. Ainda de pé, irmãos, vamos entoar o hino 266, Rude Cruz.
grande cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Bom dia, igreja. Os irmãos podem se sentar, mas mesmo assentados, com a mesma reverência, convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo de 12 a 9. 1 Pedro, capítulo 4, versículos de 12 a 9. Vamos fazer essa... 12 a 19, perdão. Vamos fazer essa leitura de forma responsiva. Convido o presbítero Everton, que esteja nos ajudando na acompanhar para a igreja. Leiamos.
Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinados a aprovar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outro. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por vós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendam a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Amém. Irmãos, estejamos agora nesse momento com os nossos corações contritos, pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. É o momento que a igreja tem para estar em momento silencioso agora orando, e logo após estarei quebrando silêncio com oração audível. Querido Deus, Pai misericordioso, encontramos, meu Senhor, como igreja do Senhor, igreja viva do Senhor, com os nossos corações arrependidos, Senhor meu Deus, pelos pecados que temos cometido. Temos sido falhos, temos sido pecadores, o bem que queremos fazer nós não fazemos, mas o mal está sempre aqui na nossa frente. Clamamos ao Senhor, Senhor meu Deus, tem misericórdia de nós, perdoa nossas falhas, perdoe os nossos pecados, renova os nossos corações, Senhor meu Deus, conforme a vontade do Senhor. Não use do teu juízo para conosco, pois se assim for, estaremos fadados à morte eterna. Mas clamamos ao Senhor, tem misericórdia de nós, perdoando-nos, nos direitando, nos colocando no caminho do Senhor, para que possamos, Senhor meu Deus, enquanto igreja do Senhor, sermos testemunhos do Senhor para esse mundo, Senhor meu Deus, que ainda não lhe conhece. Clamamos ao Senhor, perdoe nossas falhas, é em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Vamos ter agora alguns cânticos de adoração ao nosso Deus. E, nesse momento, os irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas poderão estar trazendo aqui ao gasofilácio. São 2 cânticos. No segundo cântico, os irmãos poderão estar trazendo aqui os seus dízimos e ofertas. Peço aos irmãos que puderem para se colocar de pé. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua
Teu amor não falha. temer,
diácono estará orando. Vamos orar, igreja. Senhor Deus, eterno Pai, graças te damos, ó Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem concedido a nós, pelas alegrias que o Senhor tem nos trazido aos nossos corações, ó Deus, principalmente porque temos a graça, Deus, de ter a consciência que o Senhor nos alcançou, nos tirou do lamaçal do pecado e nos trouxe para junto de Ti novamente, ó Pai. Graças te damos, ó Deus, pelas provisões que o Senhor tem trazido a nós, e, ó Deus, parte dessas provisões nós temos entregado na Tua casa, para a manutenção da Tua obra, ó Deus, e para também, ó Deus, sustentar os nossos irmãos que estão indo a terras distantes, levar a Tua palavra e alcançar aqueles a quem o Senhor escolheu antes da fundação do mundo, ó Deus, e certamente, ó Pai, nos alegraremos porque na glória estaremos todos juntos diante de Ti. Te dou graças por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se assentar. Irmãos, às vezes, mesmo durante muito tempo de igreja, nascidos na igreja, crescidos na igreja, a gente passa pela nossa cabeça: será que isso é pecado? Será que isso não é pecado? Será que isso convém? Será que isso não convém? Convido os irmãos a terem bastante atenção agora, que nós vamos estar lendo a pergunta e a resposta de número 139 do Catecismo Maior de Westminster, e é o que nós, reformados, entendemos e confessamos. Então, eu convido a igreja a prestar bastante atenção. Eu vou estar lendo e os irmãos acompanhando, para que não se perca. Quais são os pecados proibidos no 7º mandamento? Os pecados proibidos no 7º mandamento, além da negligência dos deveres exigidos, são adultério, fornicação, rapto, incesto, sodomia e todas as concupiscências desnaturais, todas as imaginações, pensamentos, propósitos e afetos impuros, todas as comunicações corruptas ou torpes, ou o ouvir as mesmas, os olhares lascivos, o comportamento imprudente ou leviano, o vestiário imoderado, a proibição de casamentos ilícitos e a proibição de casamentos ilícitos e a permissão de casamentos ilícitos, o permitir, o tolerar ou ter bordéis e a frequentação deles, os votos embaraçadores de celibato, a demora indevida de casamento, o ter mais que uma mulher ou mais que um marido ao mesmo tempo, o divórcio ou o abandono injusto, a ociosidade, a glutonaria, a bebedice, a sociedade impura, cânticos, livros, gravuras, danças, espetáculos lascivos e todas as demais provocações à impureza, ou atos de impureza, quer em nós mesmos, quer nos outros. Se existe alguma dúvida, perguntem ao pastor depois. Que Deus nos abençoe. Convidamos agora o pastor, que vai estar nos trazendo a mensagem, e que possamos estar quebrantados para ouvi-la. Bom dia, amados irmãos. De fato, como o irmão Emerson disse, é muito importante, porque há questões que muitas vezes nós, em razão da cultura e das mudanças culturais, às vezes nós começamos a permitir certos comportamentos e para nós eles se tornam naturais, aceitáveis. E, na verdade, a palavra de Deus nos exorta a termos cuidado em relação a isto, Além dos vários tópicos aqui, eu pensei nesta última, quando fala a respeito de cânticos, livros, gravuras, danças, espetáculos lascivos,
e todas as demais provocações à impureza ou atos de impureza, quer em nós ou nos outros. Eu fiquei pensando, por exemplo, na divulgação, nas propagandas, nos filmes. Às vezes você passa diante de outdoors, por exemplo, diante de propagandas, e você tem a exposição de pessoas ali seminuas, né? Às vezes, filmes que nós assistimos, existem cenas que são inapropriadas, livros que nós, às vezes, lemos e que trazem também palavras torpes. E é interessante, porque o julgamento cristão ele deve sempre estar pautado com base na Escritura Sagrada, não é? E se, de fato, desejamos a santidade, a santificação, nós devemos buscar isto no Senhor. Então, que Deus realmente nos abençoe, nos guarde, para que possamos encontrar na palavra as respostas, né, para estes nossos problemas, dilemas culturais, e que jamais nós permitamos que a cultura dite os nossos comportamentos, mas que a palavra, não é, seja para nós sempre a regra de fé e de prática, tanto nossa individualmente com Deus, quanto também a nossa relação com as pessoas. Amados irmãos, nós vamos dar continuidade, então, às exposições que estamos fazendo em Filipenses, capítulo 1. Estamos expondo a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. E eu disse aos irmãos, no sermão passado, que eu faria uma divisão um pouco diferente da que está no parágrafo, porque a minha intenção era abordar dois aspectos que estão presentes aqui nos versículos 27 a 30 do capítulo 1. Os versículos 27 a 30, eles compõem um parágrafo. Então, nós poderíamos expô-los em apenas um sermão, mas é como se eu resolvesse separar este parágrafo em duas partes, para didaticamente aproveitar um pouco mais dos detalhes, não é, que o texto da palavra do Senhor traz. Então, no sermão passado, nós vimos a primeira parte, que é versículo 27 até o 28, a parte A, quando o apóstolo Paulo diz o seguinte: vivei acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Vimos, então, primeiramente, exatamente o que significa viver de acordo com o evangelho de Cristo Jesus, viver de modo digno do evangelho, tendo uma vida, portanto, pautada pela fé, a genuína fé, pela unidade da igreja, lutando juntos por esta fé evangélica, e também demonstrando coragem na nossa luta cultural. Nós não devemos temer, não devemos estar intimidados pelos adversários, pelos perseguidores da igreja, por aqueles que tentam ameaçar a verdade do Evangelho, porque nós cremos que Cristo é a verdade e Ele está, de fato, lutando por nós. A luta pertence ao Senhor, a batalha pertence ao Senhor. Por isso devemos estar convictos de que Ele não nos abandonará, e esta é a maneira de vivermos a vida cristã autêntica, confiando sempre na presença poderosa do Senhor, deste Emanuel que nós cantamos aqui agora há pouco, Emanuel que está conosco, é o Deus conosco, e mesmo que nós tivermos de passar por tribulações, quaisquer que sejam elas, o Emanuel está conosco, Deus presente, nos fortalecendo, nos corrigindo, nos admoestando, nos direcionando. E Paulo, então, continua, a partir do versículo 28, a parte B em diante, até o 30, dizendo o seguinte: pois o que é para eles prova evidente de perdição, quer dizer, Paulo está se referindo aqui aos perseguidores, então, para os perseguidores, o evangelho é prova evidente de perdição, porque aqueles que não aceitam o evangelho de Cristo, eles já estão condenados. Os irmãos sabem que o próprio Jesus Cristo disse que a ira de Deus permanece sobre aqueles que não o recebem como Senhor. Aqueles que o recebem como Senhor, eles têm a vida eterna, mas sobre os ímpios permanece a ira de Deus, que já está presente com eles, mas ela permanecerá exatamente para testemunhar
e para se tornar, aqui na linguagem de Paulo, prova evidente de perdição. Então, meus irmãos, sempre haverá pessoas condenadas, ímpias, pessoas que estão debaixo da ira de Deus. Nós não devemos ter uma visão equivocada da Escritura, pensando que o Evangelho alcançará todos. Esta visão é chamada na teologia de universalista. Existem alguns teólogos, algumas igrejas, inclusive, que defendem a ideia de que todos serão salvos, de que Deus não mandará ninguém para o inferno, porque Deus é bom, Deus é amoroso. Então, todos são salvos. Venham todos, porque Deus salvará a todos. Isto é chamado universalismo. Nós não cremos nesta teologia. Nós cremos na teologia da eleição, que diz que Deus não escolheu todos, mas Ele escolheu alguns, que nós não sabemos quem são, para que estes que Ele escolheu sejam salvos mediante o sacrifício de Jesus Cristo, a morte e a ressurreição, e recebam, então, a vida eterna. Portanto, o que Paulo está dizendo é que estes que perseguem a igreja, que ele chama aqui de adversários, estes estão apenas demonstrando aquilo que eles são de fato: perdidos. São ímpios, são pessoas sem Deus, e cujo prazer é perseguir a verdade, é perseguir a igreja. Paulo está dizendo, isto é prova de perdição. É evidente que eles estão perdidos, é evidente que a ira de Deus permanece sobre eles. Mas agora ele fala dos eleitos, e ele diz assim: é para vós outros, ou seja, para nós, para vocês, de Filipos, os crentes, prova evidente de salvação. E ele acrescenta uma inscrição muito importante, porque ele diz assim: e isto da parte de Deus. Quer dizer, Paulo mostra que a salvação não depende do homem. A salvação é de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Aqui, mais uma vez, ele afirma: isto da parte de Deus. Isto, tanto a salvação dos eleitos, quanto a condenação dos ímpios. Então, repito, não somos universalistas, nós cremos que Deus ele é amor, mas ele também é justiça. Portanto, ele vai eleger alguns e vai reprovar outros, para que a sua graça seja evidenciada nestes que são salvos e a sua ira seja evidenciada nestes que são condenados. Tanto a graça quanto a ira fazem parte daquilo que o próprio Paulo afirma, que é a glória de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. De modo, meus irmãos, que agora o apóstolo, nos versículos 29 e 30, ele vai falar sobre o privilégio de sofrermos por Cristo. Veja o que Paulo diz nos 2 versículos finais desta seção do capítulo 1. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Meus irmãos, nós vivemos numa sociedade, como sabemos, numa cultura, numa época, que idolatra o conforto pessoal e foge de todo tipo de situação relacionada à dor. Os irmãos sabem que o que mais tem sido pregado, o que mais tem sido anunciado por diversas alas da cultura é a ausência de sofrimento. Sofrer é algo que não deve fazer parte da nossa vida, tanto no aspecto religioso. Por isso, eu sempre repito aquela inscrição de uma das igrejas neopentecostais do nosso país, cujo lema é "Pare de sofrer". Nós ouvimos isto, lemos, vemos, não é? Associando sempre o sofrimento a uma falta de fé, a uma ausência de Cristo na vida. Nós temos também muitas terapias de todos os tipos que estão relacionadas à cura do sofrimento. As pessoas não podem sofrer. O sofrimento deve ser evitado a qualquer custo, seja por meio de terapias, seja por meio de pregações triunfalistas. O fato é que a cultura moderna ensina isto, ou seja, que o sofrimento
ele deve ser evitado. Nós não podemos sofrer. Mas o apóstolo Paulo, primeiramente, estava aqui numa prisão. Ele já estava numa situação de sofrimento, escrevendo na prisão ou da prisão, oferecendo uma perspectiva completamente paradoxal, oposta. O que ele está dizendo é que nós fomos chamados para sofrer. Que coisa estranha, porque ele diz, porque vos foi concedida a graça do sofrimento. Que graça tem no sofrimento, não é, Paulo? Que graça tem no sofrimento. Mas Paulo está dizendo, vocês receberam graça para sofrer. É de fato uma declaração muito paradoxal e estranha, difícil de nós, numa cultura tão triunfalista como a nossa, pensar neste sofrimento. Paulo está unindo aqui numa mesma frase dois dons divinos, crer e sofrer. Repare que ele diz, não somente crerdes nele, mas também sofrer por ele. Então, se nós invertermos a ordem da frase, Paulo está dizendo, vocês receberam graça para crer e também para sofrer. Esta é a grande tese que Paulo estabelece aqui nesta sessão. E é interessante porque, ao longo da história da igreja, nós vamos de fato perceber, nos séculos seguintes, que essa verdade ela moldou a história dos crentes ou da igreja do Senhor. Nós temos vários testemunhos que podemos citar, como, por exemplo, aquele que eu citei no sermão passado, de Plínio, o Moço, chamado o Moço, que era um governador romano, e que, ao escrever a Trajano, o imperador, ali por volta do século do ano 112 depois de Cristo, ele escrevia palavras que demonstravam que ele não estava compreendendo a razão pela qual os crentes resolviam sofrer. Em outras palavras, por que os crentes preferem morrer a negar um tal de Cristo que eles conheceram há pouco tempo? O que faz com que estas pessoas se tornem tão adeptas, tão adoradoras de um homem, de um Cristo que surgiu do nada, veio de um lugar desprezível, Nazaré, que ninguém dava ou daria qualquer tipo de vantagem, chega pregando palavras desafiadoras, desafiando o poder institucional da época, morre, é levado à cruz, exposto publicamente. Quer dizer, parecia mesmo loucura. Mas Plínio chegou a dizer que estes cristãos, eles tinham o costume, alguns costumes estranhos. Por exemplo, eles se levantavam logo de madrugada para adorarem o Senhor, para orarem ao Senhor, para cantarem hino a este Cristo como a um Deus, disse Plínio. E ele observa que estas pessoas, elas tiveram suas vidas completamente transformadas. Aqueles que eram ladrões deixaram de roubar. Aqueles que eram adúlteros consertaram as suas vidas morais. Aqueles que eram perseguidores da própria religião se tornaram agora adeptos da religião. E Plínio, então, escrevendo a Trajano, disse, olha, nenhum crime, Senhor, eu encontrei neles, a não ser o de se reunirem e de persistirem numa fé. Não havia crime, não havia mais adultério, saques, roubos. Não havia mais entre estas pessoas aquilo que poderia condená-los do ponto de vista moral. A única coisa que havia, e inclusive de que foram acusados, é que eles estavam levantando um motim, porque eles estavam se reunindo. Esse é um grupo que se reúne para pregar esse tal de Cristo. E então Paulo mostra que esta relação entre o crer e o sofrer é de fato uma relação que depende da graça de Deus, o Senhor, em nossas vidas. Nós não recebemos somente o dom para crer, mas também recebemos o dom para sofrer. Por isso, se você está sofrendo, eu já quero começar dizendo a você que isto é um privilégio, é um dom. Deus deu a você a graça do sofrimento. A mentalidade moderna de que nós não podemos sofrer, ela é mentirosa, antibíblica.
Nós não podemos sofrer, como vimos no texto que lemos aqui nesta liturgia, como assassinos, como ladrões. Isto não deve trazer sofrimento para nós. Mas se nós tivermos de sofrer por sustentarmos a verdade do Evangelho, por darmos bom testemunho de Cristo, se nós tivermos de sofrer por sermos zombados por causa da nossa moralidade correta, por causa da nossa santidade, de nossa piedade, se as pessoas rirem de nós porque nós nos reunimos num lugar para orar a um Deus, se as pessoas zombam de nós porque nós dizemos, não, eu creio que Deus haverá de fazer um milagre, deixe que elas se oponham a nós. Não temam estas pessoas, não fiquem intimidados com estes adversários, porque o que para eles é prova de perdição, para nós é salvação, porque nós recebemos a graça de sofrer pelo Evangelho de Cristo. Então, repare que logo no versículo 29, a primeira parte, Paulo diz que este é um dom da fé. A vós vos foi concedida a graça de crer em Cristo, mas também a graça de padecer por Ele. Todos nós sabemos, amados irmãos, de que a fé é um dom divino, não uma conquista humana. Paulo quer que os filipenses, e nós também compreendamos, que o ato de crer é resultado da graça soberana de Deus, porque nós não nascemos crentes, nós somos regenerados ao longo de nossa vida pela ação do Espírito Santo do Senhor. Paulo diz isso lá em Efésios, no capítulo 2, quando ele diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e ele nos deu vida para que possamos crer. E esta vida foi dada pela fé, que é dada pelo Senhor, que é um dom de Deus. Crer em Cristo, portanto, é receber novos afetos, novos olhares, uma nova esperança. Não é apenas uma confissão positiva de palavras, não é apenas uma declaração de fé pública, triunfalista, mas é uma entrega total a Cristo, que transforma todo o nosso ser, a nossa visão de mundo. Por isso, nós transformamos a forma como vemos o sofrimento. O sofrimento na vida cristã não pode ser visto como as pessoas da cultura moderna o veem. Paulo, portanto, desafia a nossa lógica natural, e ele diz que sofrer por Cristo é uma graça. O sofrimento não é um acidente na vida cristã, é parte do chamado de Deus. É por meio da dor que Deus aperfeiçoa a nossa fé, purifica as nossas motivações e nos aproxima de Cristo. Os irmãos podem perceber que os momentos em que nós mais buscamos a presença de Deus é quando sofremos. Quando as coisas estão muito bem para nós, nós nos relaxamos. E a tendência é, às vezes, até nos afastarmos dos benefícios, ou da graça, ou das ordenanças, dos meios de graça que Deus providenciou. Mas quando algo terrível acontece na nossa vida, quando uma dor vem sobre nós, a nossa primeira reação é buscarmos a presença de Deus, seja em oração, seja com frequência à igreja, seja buscando algum irmão que possa nos acolher, porque nós sabemos, no fundo nós sabemos que a nossa única salvação, o único a quem nós podemos recorrer é o Senhor. Então, quando sofremos por causa da fidelidade ao Evangelho, nós estamos, de fato, demonstrando aquilo que é o nosso chamado, sofrer pelo Senhor, demonstrando um aperfeiçoamento de nossa fé, a purificação de nossas motivações e também a nossa proximidade de Cristo. O sofrimento é um privilégio, porque ele nos aproxima de Cristo Jesus. Lembre-se de que Cristo ele foi rejeitado, foi escarnecido, foi crucificado finalmente, o que faz com que quando nós, os crentes, sofremos por fidelidade a Cristo, nós também experimentamos isto, ou seja, a rejeição, o escárnio e até mesmo a cruz, não no sentido literal, mas no sentido de que nós nos associamos a uma comunhão com o Senhor. Nós nos lembramos daquilo que o próprio Cristo passou por nós e nós então nos identificamos por Ele. Lembre-se do que Cristo sofreu em nosso favor. E às vezes nós não somos capazes ou não temos a resiliência para sofrermos um pouco deste sofrimento de Cristo, por amor à igreja, por amor aos nossos irmãos, por amor ao próprio Cristo. O sofrimento é um privilégio também porque ele nos amadurece espiritualmente. Como eu disse, a nossa fé cresce quando ela é testada. Certo pastor disse certa vez que uma das orações mais perigosas que nós fazemos é: Senhor, aumenta-nos a fé.
Porque à medida que nós pedimos que Ele nos aumente a fé, os testes também serão mais complexos. À medida que nós desejamos que a nossa fé seja ampliada, Deus nos colocará testes ainda mais profundos, mais complexos, testes mais dolorosos, e nós devemos estar preparados para reagirmos a isto de maneira espiritual. Os cristãos perseguidos, muitas vezes, são aqueles mais firmes e alegres. Os irmãos podem buscar nas plataformas que tratam dos cristãos perseguidos, como Portas Abertas, por exemplo, ou a plataforma Guia-me. Os irmãos verão que, geralmente, os países que sofrem perseguições intensas são aqueles países em que os crentes são mais persistentes, mais perseverantes, estão mais firmes, mais alegres, mais unidos, sustentam de uma maneira mais real, mais vigorosa o Evangelho do que aqueles países cuja pregação é uma pregação livre. Porque esses irmãos sabem do valor de serem perseguidos, de não poderem se reunir, de não poderem ler a palavra, de não poderem cantar cânticos ao Senhor, de não poderem ter sequer uma Bíblia instalada, um aplicativo da Bíblia instalado no seu celular, como, por exemplo, em alguns países comunistas, como o caso da Coreia do Norte, da China, países islâmicos que punem, prendem, matam, se encontrarem, por exemplo, o aplicativo da Bíblia baixado no seu smartphone. Então, são situações absurdamente complexas, que nós nem fazemos ideia do que seja, porque para nós pregar o Evangelho é algo normal no nosso país. Muito embora soframos uma perseguição aqui ou ali, mas nem chega a 1% do que estes irmãos nestes países, especialmente na chamada janela 10/40, aqueles países da região islâmica e também comunista, que são irmãos que são extremamente perseguidos. Li esta semana que pelo menos 7.000 cristãos já foram mortos na Nigéria neste ano. O que significa, irmãos, que se você for ali e perceber os crentes da Nigéria, vocês perceberão irmãos firmes, alegres, irmãos que sofrem pelo Evangelho. E por que eles fazem isto? Porque a fé é amadurecida por meio do sofrimento. A fé, ela é robustecida no momento da dor. Quando nós suportamos o sofrimento por causa de Cristo, por causa da verdade do Evangelho, por causa de uma vida ilibada, uma vida honesta, uma vida de fé, uma vida consagrada ao Senhor, nós, de fato, nos amadurecemos espiritualmente. Foi o caso de Jó, que também passou por todos aqueles sofrimentos, como nós sabemos, e logo ao final ele pôde reconhecer que ele era um Jó melhor, um Jó muito mais maduro, um Jó muito mais preparado para enfrentar a vida, porque ele sabia, ele tinha entendido no final das contas o que Deus pretendia. Naquela declaração maravilhosa que ele disse, eu só conheci o Senhor de ouvir, mas agora eu posso vê-lo. É óbvio que Jó não estava vendo o Senhor face a face, mas ele quis dizer que naquela hora o sofrimento fez com que ele pudesse ver Deus de perto, como se de fato Deus estivesse ali com ele, o Emanuel, o Deus conosco, que está sentado ao nosso lado. Há irmãos que sofrem no nosso meio, há irmãos que carregam feridas, que os fazem sofrer no nosso meio. Mas Paulo está dizendo que o sofrimento faz parte deste método de Deus de nos amadurecer espiritualmente. E também o sofrimento demonstra a realidade do Evangelho. O mundo vê que nossa esperança não está neste século. Uma das cenas mais chocantes que nós podemos perceber a diferença na maneira como os ímpios e os crentes se comportam é num velório. Os irmãos certamente já tiveram experiência de ir a um velório de pessoas crentes, piedosas, e a um velório de pessoas ímpias, não crentes. É muito diferente. Os irmãos sabem disso, eu não preciso nem descrever. No velório de pessoas crentes, existe saudade, existe tristeza, existe choro, mas não há desespero. Não há desespero. Não existem pessoas ali atribuladas, pessoas sofrendo, gritarias, etc. São pessoas tristes, que lamentam, saudosas, mas consoladas. Por outro lado, se você vai a um velório de pessoas não crentes, você percebe aquele desespero
pessoas se jogando ali sobre o corpo, o caixão, e gritarias e rezas e repetições, porque as pessoas entram em desespero. E é de fato isto, elas não estão acostumadas a perder neste mundo, porque elas colocam o seu coração neste mundo. E todas as coisas deste mundo que elas perdem são situações de desespero. Se alguém perde um emprego, é uma situação de desespero. Um crente, quando perde um emprego, obviamente ele fica preocupado, obviamente ele tem as suas responsabilidades, especialmente se forem aqueles que sustentam famílias, mas ele não entra em desespero. Ele procura os meios, ele ora a Deus, ele reconhece a soberania de Deus. Um irmão aqui recentemente em nossa igreja havia perdido o emprego e veio dirigir uma reunião de oração, não é? No dia um dia depois de ter perdido o emprego, esteve aqui à frente, dirigindo a reunião de oração, inclusive pedindo, irmãos, orem por mim, porque eu perdi o emprego. Imaginem, se esse irmão não tivesse o coração crente, ele estaria desesperado. Dirige aí para mim, que eu... Não é? Não, mas, embora as coisas aconteçam na nossa vida, o Evangelho de Cristo, ele nos faz crer que o nosso coração não está neste século, nesta época, não está na nossa geração e nem nos benefícios que esta geração nos promete. Um exemplo histórico, irmãos, que nós temos, lá pelos séculos II e III, muitos cristãos passaram pela morte, como nós sabemos. E um dos casos mais conhecidos, que, aliás, eu sempre cito aqui para os irmãos, e gosto de citar porque é um exemplo, de fato, muito marcante, foi do pastor Policarpo, pastor de Esmirna, aquela igreja lá do Apocalipse, que inclusive nós já expusemos aqui. Policarpo era pastor da igreja de Esmirna, era um discípulo de João, o apóstolo. Policarpo havia se convertido pela pregação de João e depois se tornou pastor na igreja de Esmirna. Ele foi perseguido pelo Império Romano, finalmente ele foi queimado vivo, inclusive, diante de muitas pessoas, e a frase mais bela de Policarpo foi ele dizendo, ao ser pressionado por negar a Cristo, ele disse, olha, eu tenho 86 anos e eu sirvo a este Cristo, e este Cristo nunca me decepcionou, nunca me fez mal algum ao longo desses 86 anos. Como é que eu posso negá-lo agora? Como eu vou blasfemar o seu nome? Como eu vou blasfemar contra aquele que me salvou? E Policarpo, então, depois dessa declaração, foi morto, diante de muitas pessoas ali. E nós temos vários outros exemplos na história recente, inclusive, de pessoas que têm sido mortas por causa do Evangelho. Há uma história também de uma mulher chamada Perpétua, também nestes séculos II e III. Perpétua também, esposa de pessoas, de um irmão crente, havia se convertido, ela, a esposa, que também se converteu, e ambos foram levados para a morte. E Perpétua teve uma morte horrível. Ela foi amarrada atrás de um touro bravo na arena, e ela foi, então, arrastada por aquele touro durante vários minutos ali, até que ela viesse a morrer por causa das pancadas, do pisoteio daquele animal. Mas são histórias que entram para a história, porque, de fato, mostram que Deus não desperdiça o sofrimento humano. Nós podemos declarar com toda certeza, irmãos, que cada lágrima fiel derramada por um crente tem um propósito. Se você tem chorado por causa de Cristo, da verdade de Cristo, se você tem sido blasfemado, se você tem sido perseguido, ameaçado, porque você tem sustentado uma verdade do Evangelho, fique tranquilo, saiba que a sua lágrima, ela tem um propósito. Quando o cristão sofre por Cristo, seja rejeição de pessoas, injustiça, perda, oposição, ou qualquer outra coisa, Deus, na verdade, o está moldando à imagem do seu próprio Filho, para que nós possamos nos assemelhar ao próprio Cristo, sofrer o sofrimento de Cristo, que é exatamente o que Paulo diz aqui no versículo 30, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim. Paulo mostra aos irmãos de Filipos que ele próprio é um exemplo deste combate pela fé. A fé, portanto, não é isolada.
A fé não é individualista, a fé ela é coletiva. A fé cristã ela é solidária. Quando um crente sofre, quando um crente é perseguido, todos devem sofrer juntamente com ele. Todos devem também sentir a perseguição. Às vezes, irmãos, nós falamos, não é, sobre esses casos de cristãos perseguidos, e nós ficamos assim, de boa, porque isso não nos acontece. Então, quando você não é afetado diretamente, você às vezes não dá muita importância. Você ora, você fala, você menciona, mas nós não sentimos a mesma dor daqueles irmãos. E este é um grande perigo, porque quando nós não nos envolvemos com a nossa família, família cristã, independentemente de onde ela esteja, seja aqui, seja na Nigéria, seja na Coreia do Norte, nós nos sentimos afastados. E esse é um grande perigo. Talvez, eu não sei, é apenas uma especulação de minha parte. Não sei se algum missiólogo estuda sobre isso, trata disso, ainda não vi algo assim. Mas eu tenho a impressão de que é muito parecido com o que acontece nas guerras. Na Segunda Guerra, por exemplo, a gente tem um relato do primeiro-ministro inglês, Winston Churchill, em que ele insistia que a Alemanha estava crescendo desde a Primeira Guerra, mas ninguém queria ouvir o Churchill. Alguns diziam que Churchill era um beberrão, um mulherengo, e ninguém dava bola para ele. Tanto que ele saiu do governo, ficou um tempo fora do governo, era ridicularizado, e ele estava sempre dizendo, olha, os caras estão chegando, a Alemanha está crescendo, eles estão se armando, eles estão se militarizando. E ninguém se importava com Churchill. E logo depois, quando a Alemanha invade a Polônia, primeiro ato de guerra alemão, a Inglaterra foi pega de surpresa, porque eles achavam que a Alemanha não estava crescendo assim, mas eles começaram a perceber, o tal do Churchill não era apenas um beberrão, mas ele é um cara que sabia das coisas, né? Ele tinha alguns hábitos excêntricos mesmo. Diz a biografia do Churchill que ele levantava de madrugada e já pegava o seu uísque e tomava uma golada de uísque, né? Então, alguns diziam que ele era uma pessoa assim, sem qualquer credibilidade. Mas, curiosamente, foi o Churchill que foi chamado para ser o primeiro-ministro inglês no auge da Segunda Guerra. Apesar de todas estas críticas, reconheceram que ele era o cara capaz de derrotar a Alemanha e liderar a frente dos aliados. E uma das frases mais marcantes de Winston Churchill é quando ele disse assim, olha, quando os bons se calam, os maus tomam o lugar. Os maus, eles estão ali. E a ausência dos bons faz com que o mal prospere. Ou seja, a negligência da igreja muitas vezes permite que o pecado avance sobre o mundo. Às vezes nós criticamos o mundo e falamos, olha, como a nossa cultura é uma cultura perversa, pecaminosa, como lemos aqui no mandamento, né? Uma cultura permissiva, uma cultura impura, e de fato cultura que tolera casamentos ilícitos, prostituição, não é? Tudo isso aqui que nós lemos, uma cultura que valida o divórcio como se fosse uma coisa comum. Dentro das próprias igrejas, nós vemos crentes se divorciando 1, 2, 3, 4 vezes, abandonos injustos do lar, às vezes marido e mulher vivem juntos, sob o mesmo teto, mas estão separados. Quer dizer, é um pecado também, porque ali há um abandono injusto, ociosidade, glutonaria, e aí vai. Nós vemos uma sociedade assim, com estes pecados. Mas a grande pergunta é, e o contraponto? E o que a igreja tem feito? E nós, como crentes? Qual tipo de resposta que nós oferecemos? É triste quando o mundo olha para a igreja e vê esses mesmos pecados dentro da igreja. E nós ainda justificamos dizendo, não, mas a igreja é assim mesmo, a igreja são pessoas, são pecadores, etc. Mas, irmãos, não é assim que a palavra de Deus nos orienta para fazer. A palavra de Deus diz que nós devemos ser o modelo. Lembram-se do elogio de Paulo aos crentes de Tessalônica? Paulo disse que os crentes de Tessalônica eles tinham uma fé tão operosa
que eles se tornaram modelos na Acaia, na Macedônia. As pessoas ouviam falar dos crentes de Tessalônica, os crentes de Bereia. Paulo está então querendo dizer, irmãos, associem-se a mim, sabendo que a igreja não luta sozinha, sabendo que nós somos parte de uma longa linha de testemunhas, aquelas testemunhas lá de Hebreus, quando Hebreus descreve que nós estamos numa grande arena, cercado por uma nuvem de testemunhas. Quais são essas testemunhas? Os nossos irmãos da fé, os irmãos do Antigo Testamento, que estão ali aguardando de nós uma resposta positiva. É como se Abraão estivesse olhando para nós, Moisés olhando para nós, Jó olhando para nós, Davi olhando para nós, e todos eles torcendo por nós, naquela arena, na arena deste mundo, na luta deste mundo. E o escritor aos Hebreus diz, deixem o pecado que tenazmente assedia vocês, larguem isso, tirem esses penduricalhos, limpem-se, santifiquem-se, para que vocês possam mirar somente naquele que é o autor e consumador da fé de vocês, que é Jesus Cristo, o Senhor. Então nós sabemos que cada geração, de fato, enfrenta batalhas espirituais específicas. O nosso mundo enfrenta batalhas espirituais específicas, diferentemente da época de Paulo, mas o fato é que todo crente haverá de passar por uma tribulação, todo povo cristão haverá de ser perseguido. Os cristãos sempre serão perseguidos. Nunca haverá um tempo na história em que o cristianismo passará por um momento de paz, a não ser quando estivermos glorificados em Cristo. Porque o cristianismo é sempre uma oposição à vida, ao estilo de vida do mundo caído. Portanto, o sofrimento de hoje é apenas uma continuidade do sofrimento apostólico. Paulo está dizendo, associem-se a mim, continuem no meu combate, façam o que eu sempre fiz, que vocês ouviram que eu fiz, do meu sofrimento. Fiquem firmes, não se abalem, não arredem sequer 1 milímetro daquilo que é, de fato, o propósito da vida cristã. Nós lemos também a respeito dos mártires, de alguns outros mártires, além destes que eu citei, lá no Império Romano, reformadores que foram perseguidos, missionários exilados, tudo isso. Lutero, por exemplo, chegou a escrever, o cristão é um pequeno Cristo para o seu próximo, porque muitas vezes, Lutero foi um destes que foi perseguido, foi preso, ameaçado de excomunhão, de morte, e ele sabia que, na verdade, seguir a Cristo significava abraçar as dores uns dos outros, as dores da cruz. Nós estamos unidos no sofrimento. Nós não estamos unidos apenas na glória. Nós estamos unidos também no sofrimento. Então, quando a igreja está passando por momentos de glória, louvado seja o Senhor. Vamos festejar, vamos nos alegrar. Mas quando a igreja está passando por momentos de sofrimento, também louvado seja o Senhor. Vamos cuidar uns dos outros, vamos nos abraçar, vamos permanecer juntos, curando as feridas uns dos outros. É isto que Paulo está dizendo. Se no momento do sofrimento todo mundo sai para lá correndo um para o lado e um para o outro, a igreja não vai resistir. Porque é muito mais fácil matar as pessoas isoladamente do que matá-las em grupo. Nós sabemos disso. O escritor, em Eclesiastes, disse que é muito melhor serem dois do que um. Porque quando um escorregar, o outro está ali para sustentar a mão. Quando você tem parcerias, quando você tem irmãos que lutam com você, ao seu lado, de fato, a igreja cresce. Então, veja que o próprio sofrimento, ele também é uma metodologia divina de fazer com que a igreja avance. Por isso, irmãos, é um privilégio sofrer por causa da igreja de Cristo. Eu estive numa reunião recente de sínodo, e eu disse a um colega pastor, há algum tempo que eu não o via, e o encontrei ali naquela reunião. Era até um irmão de outra região, e eu nem sabia que estava no mesmo sínodo, o encontrei ali. E eu disse para ele assim, ele falou, olha, você por aqui e tal. E eu falei, eu tomei a opção de sair do serviço público, pedir exoneração para me dedicar à igreja. E aí ele fez uma expressão assim de decepção e falou assim, muito corajoso você, né? Porque as pessoas não querem isso. As pessoas elas querem conforto, elas querem benefícios, elas não querem sofrer por Cristo. Elas não querem abrir mão daquilo que elas têm
no mundo comum para sofrerem por Cristo. E no ministério a gente vê isso. Cada vez mais ministérios parciais. E aqui eu falo, irmãos, com todo respeito, é óbvio que há situações em que o ministério parcial é necessário, porque às vezes determinadas igrejas, às vezes não têm condições de sustentar o seu pastor. Nós sabemos disso, são exceções. Então a minha crítica aqui não é uma crítica àqueles pastores que são tempo parcial, porque de fato precisam ser tempo parcial. A gente tem na Bíblia, por exemplo, o caso de Paulo, que precisou fazer tendas para vender, para se sustentar, né? Mas a minha crítica é quando o tempo parcial ou esta outra atividade ministerial, ela se torna quase que a fonte principal, ou quem sabe até mesmo o ministério, a vocação principal. E isso é ruim para a igreja. Isso é ruim para a igreja. E, infelizmente, a gente percebe isso em alguns lugares. Irmãos que poderiam se dedicar à igreja, à pregação do evangelho, ao ensino. Porque eu fico pensando, que tempo este pastor tem para preparar os seus sermões, preparar os seus estudos? Que tempo esse pastor tem para se dedicar à oração, para estudar? Porque, meus irmãos, para elaborar um sermão como este, é preciso alguns minutos, algumas horas de leitura, de estudo, de preparação. Então, não é fácil. Então, a gente percebe que a luta pelo crescimento da igreja deveria ser uma luta coletiva. Nós deveríamos nos unir, de fato, para que as igrejas se fortaleçam. Ontem eu conversava com um irmão também a respeito disso, um jovem, inclusive, diácono de uma das nossas igrejas aqui do presbitério, estava lá no acampamento da mocidade, e ele falava a respeito disso, não é? Às vezes, por exemplo, nós temos um presbitério que é grande, extenso, são 19 igrejas, mas dessas 19 igrejas, quais delas estão, de fato, são igrejas punjantes, igrejas que estão crescendo, igrejas que vão plantar outras igrejas? Então, o crescimento pelo crescimento não é uma resposta. Nós precisamos, de fato, pensar que a expansão do reino, ela é muito mais do que a expansão institucional. A expansão do reino é uma igreja que cresce não somente em quantidade de pessoas, mas também na robustez da sua fé. Foi o que Paulo disse aos Tessalonicenses. Vocês são elogiáveis porque vocês têm uma fé operosa, um amor abnegado, e vocês têm uma esperança em Cristo que é invejável. Veja que cenário, que palavra elogiosa de um pastor. Como é bom ver a nossa igreja, portanto, em crescimento, as pessoas frequentando a nossa igreja. Como é bom ver que os nossos cultos têm sempre mais de 100 pessoas presentes. Eu não costumo colocá-la no grupo da igreja, mas todos os domingos nós contamos, e sempre temos mais de 100 pessoas presentes. Como é bom ter os nossos estudos bíblicos com 35 pessoas, um pouquinho mais, um pouquinho menos, as nossas reuniões de oração bem frequentadas, como é bom. Mas os irmãos concordam que poderíamos fazer muito mais? Os irmãos concordam que se nós estivéssemos, de fato, unidos neste propósito de fazer a igreja crescer, nós poderíamos muito mais? Então, este é o nosso desafio, queridos. É saber que o nosso sofrimento, que o desgaste pela igreja, vale a pena. Irmãos presbíteros que se desgastam pela igreja, que muitas vezes, nenhum deles, aqui eu já disse isso aos irmãos, nenhum presbítero, nenhum diácono recebe qualquer tipo de remuneração, muito pelo contrário, né? Às vezes até ajudam das suas próprias remunerações. Quase sempre não há menções honrosas a esses irmãos, mas eles estão se desgastando, não é? Para que estas coisas estejam todas aqui no lugar, funcionando, há pessoas que estão se desgastando para a igreja. O boletim que você recebe é alguém que se desgasta, que oferece o seu tempo. Os irmãos que estão tocando aqui, que cuidam do som, cuidam da projeção, são irmãos que usam o seu tempo. Todo mundo participa de alguma maneira, os nossos professores, professoras de escola dominical,
que preparam as suas aulas. Todos nós nos desgastamos. E como é bom nos desgastarmos pela igreja, porque nós estamos fazendo aquilo que o nosso Deus nos ordenou fazer, que é de fato cuidar da igreja, cuidar do seu povo. Então um cristão maduro, ele não reclama deste tipo de sofrimento. Um cristão maduro, pelo contrário, ele aprende a ver estes desgastes, estes sofrimentos por causa da igreja, por causa do corpo de Cristo. Ele não vê isso como um sinal de abandono de Deus, não vê isso como problema, mas ele vê isso como uma oportunidade de comunhão com Cristo e com a igreja. Por isso Paulo disse aqui, vocês devem se unir, tendes em vocês o mesmo combate que vocês viram em mim e que agora também ouvis. Por que ouvis? Porque Paulo estava longe, né? Paulo estava preso. Então eles estavam ouvindo a respeito da prisão de Paulo. E eles deveriam dar ouvidos à prisão de Paulo, sabendo que, mesmo não estando presente, Paulo continuava firme no evangelho do Senhor. Meus queridos irmãos, Paulo não via a dor como obstáculo, mas como um lugar onde Cristo é glorificado em nossa fraqueza. Então, se você tem se sentido fraco, perseguido, se você tem se sentido, quem sabe, diminuído, se você tem se sentido de pouco valor, lembre-se de que estas coisas não existem para nós. Nós fomos chamados para sofrer por Cristo. Primeiro, buscai primeiro o reino de Deus. As outras coisas são acrescentadas. O nosso sofrer demonstra a nossa dignidade no Evangelho. Viver de modo digno do Evangelho significa também sofrer pelo Evangelho. Se você quer viver de modo digno, então também você deve, de fato, sofrer de maneira alegre, digna, pelo Evangelho de Cristo. A fé é um dom da graça. O sofrimento é parte do chamado. E a nossa luta continua. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, e que o Senhor nos faça entender que o sofrimento, de fato, faz parte da vida cristã autêntica. Nós vamos, irmãos, passar a ceia do Senhor. Quero convidar os irmãos presbíteros que venham aqui à frente. Podem se posicionar ali à mesa. Marcos capítulo 14. Marcos 14, 22. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Irmãos, nós sabemos que a ceia do Senhor é o momento mais significativo do culto a Deus no que diz respeito à compreensão da presença de Deus conosco, além da pregação da palavra, que é a voz de Cristo. Nós também temos os elementos que são ali, que marcam, não é? Ou que simbolizam, que apontam para o sacrifício do nosso Senhor, o pão e o vinho. E este é um momento sublime, em que todos nós devemos, de fato, refletir, devemos nos arrepender verdadeiramente dos nossos pecados, e devemos também rogar ao Senhor que, por este alimento, o pão e o cálice, nós possamos ser revigorados em nossa fé. Então nós vamos orar ao Senhor e logo depois passaremos à distribuição e participação dos elementos. Convidar o nosso irmão presbítero Edson para fazer essa oração.
Vamos orar. Querido Deus, nosso amado, bendito, eterno Pai que está nos céus. Agradecemos, Pai, por esse momento tão importante que você tem nos dado, de estarmos aqui, nesse momento reunidos, nesse culto, Pai, de adoração ao Senhor. Pai, quando estamos neste momento, quando iremos participar da ceia do Senhor, Pai, momento tão importante que o Senhor tem concedido a esta igreja, esse privilégio. Por isso, Pai, nós te agradecemos e te pedimos, Senhor, esteja nos preparando mais e mais para este momento, nos dando sempre a alegria de estarmos cumprindo com a ordem do Senhor Jesus. Aí que nesse momento estejamos realmente lembrando da obra do Senhor, Ele na cruz do Calvário, derramando o seu precioso sangue para nos remir de nossos pecados e nos dar essa bênção, esse privilégio de sermos chamados teus filhos, comprados pelo teu precioso sangue. Pai, eu te peço, esteja colocando em cada um de nossos corações essa convicção, essa alegria e esse desejo de estar sempre participando desses momentos que o Senhor tem nos proporcionado. Que façamos isso, Pai, para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor, e com o desejo de mantermos sempre firme no propósito de sermos testemunhos do Senhor. Pai, eu te peço, Pai, perdoa os nossos pecados, prepara-nos para esse momento, para que façamos sempre com alegria e que o nosso desejo seja sermos alimentados espiritualmente para sermos fortificados pelo Senhor mesmo, mantermos uma vida reta na presença do Senhor, para que o nome do Senhor realmente seja glorificado e exaltado. Eu te peço, Pai, essas bênçãos humildemente com ação de graça, deixa entregue. No precioso nome do Senhor Jesus Cristo, nosso amado, bendito, eterno Salvador, agora e sempre. Amém. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti. Pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor. Lado a lado trabalhando, sou a igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que já foi pago o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. E na força do Espírito
nós proclamamos aqui que já foi pago o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Meus irmãos, seguindo então o que nos foi orientado, não é, pelo Senhor Jesus Cristo, nós vamos então comer o pão, lembrando que aquilo que ele disse, este é o meu corpo que é dado por vós, comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, o nosso Senhor tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, bebei dele todos, fazei isto em memória de mim, até que eu venha. Amém, queridos irmãos? Vamos colocar de pé. Nós vamos orar, encerrando assim o culto ao Senhor. Vamos receber a bênção, cantarmos o Amém Tríplice. E depois, assentados, nós teremos algumas breves avisos, breves recomendações. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai Santo, por esta manhã. Obrigado que o Senhor nos trouxe aqui na Tua casa para podermos adorar o Teu nome, cantando louvores ao Senhor, ouvindo a Tua palavra, falando contigo em oração, e agora, Pai, participando da ceia do Senhor. Fortaleça-nos, ó Deus, dá-nos uma fé robusta, aumenta-nos a fé. Sabemos que esta é uma oração difícil de ser feita, mas ao mesmo tempo sabemos que o aumento da fé é também o aumento de Tua graça sobre nossas vidas, a fim de que possamos suportar, ó Deus, todas as provas, bem como também as armadilhas de Satanás e do nosso próprio coração, e assim demonstrarmos, ó Deus, a firmeza e a alegria de servirmos ao Senhor. Que aquela palavra que professamos, quando afirmamos que o nosso objetivo de vida, o nosso propósito é glorificar o Senhor e experimentar dos Teus benefícios para sempre, que esta palavra seja viva, eficaz em nossos corações, em nossas vidas. De fato, que tudo o que fizermos, seja em palavra ou ação, façamos, ó Deus, para a glória do Senhor. E também tudo o que fizermos, seja em palavra ou ação, que nós possamos perceber a boa mão do Senhor nos guiando, a proteção, a providência do Senhor sobre nós. Sabemos que a Tua bondade e a Tua misericórdia haverão de nos seguir todos os dias de nossa vida. Por isso, nós Te louvamos, Senhor, e Te pedimos que o Senhor nos guarde do mal. Não permita que, ó Deus, a nossa fé enfraqueça, mas que, pelo contrário, ó Deus, mesmo quando haja sofrimento, que este sofrimento seja para nós motivo ou instrumento de adoração, de crescimento, de comunhão e de fidelidade ao Senhor. Que Tu nos abençoes, que Tu nos guardes. É o que nós Te pedimos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém.
Queridos irmãos, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Espírito Santo do Senhor sejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Podem se assentar. Obrigado aos irmãos presbíteros pelo auxílio. Queridos irmãos, eu quero inicialmente saudar os nossos queridos visitantes, dizendo que é um privilégio, um prazer tê-los conosco. Nós estamos num período de reforma do nosso salão principal, né, do nosso templo, então por isso estamos aqui, neste ambiente. Peço, inclusive, que vocês continuem em oração, não é? Então, que os nossos visitantes sejam muito bem-vindos. Tiago, não é isso? A esposa? Maiara. O Tiago e a esposa, irmãos, a Maiara, o Tiago, ele está pretendendo vir para o nosso seminário, não é, Tiago? Fez a prova ontem? E aí? Tranquilo? Eu tive o privilégio de conhecer o irmão Tiago lá em Vitória, a primeira igreja de Vitória, não é? Eles estiveram ali, fomos apresentados, e eles disseram: ó, pastor, quando for BH, vamos lá na sua igreja. Muito obrigado, viu, queridos? Deus abençoe vocês e tomara que dê certo, né? Orar para dar certo. E conte conosco, né? Nossa igreja está aqui à disposição para servi-los no que for necessário, tá bom? Ali também, ao fundo ali, nós temos uma irmã. Qual o nome da senhora? Dona Rosa. Olha, temos uma outra rosa, né, no nosso jardim. Já temos uma rosa aqui. Muito obrigado, viu? Deus abençoe a senhora também. Muito obrigado pela presença. A senhora é daqui mesmo, Dona Rosa? Da região? Ah, sim. Que bom. Seja bem-vinda, viu? Deus abençoe a senhora. Muito obrigado pela presença. Mais algum visitante, irmãos, que eu não esteja vendo? Acho que não, né? Deus abençoe, viu, irmãos? Obrigado pela presença de vocês. Irmãos, além dos avisos que já temos feito, né? Aqui, por exemplo, a necessidade das eleições das sociedades até o dia 31 de outubro. Então, fiquem atentas aí às sociedades. Também a Assembleia Extraordinária, os irmãos poderão indicar 2 nomes para presbíteros, 4 nomes para diáconos, sendo que temos uma vaga, né, para presbítero e 2 para diáconos. O irmão Tiago está nos avisando aqui que a urna já está... Está onde aí, Neemias? Lá na entrada, né? Ok. Então a urna já está lá, os irmãos vão ter um grande período aí, o mês inteiro, né, para poderem fazer as indicações. Façam as indicações debaixo da orientação do Senhor, releiam lá os textos de Paulo a Timóteo e a Tito, a respeito das características dos presbíteros e diáconos, não é? Para que os irmãos possam escolher ou indicar irmãos que se enquadrem naquelas características. Ah, pastor, mas não achei ninguém. Então não indique, não é? Não é porque é uma pessoa boa, é seu amigo, conhece você há muitos anos. Esse não é o critério. O critério é o critério bíblico. Então, tem uma pessoa ali que é muito boa, mas nisso aqui... Então, não indique. Fique em paz, fique tranquilo. Você não é obrigado a indicar. E se for indicar, indique de fato quem você encontra ali aquelas características. Ah, pastor, mas ninguém tem todas aquelas características. Talvez não as tenha de maneira perfeita, e de fato ninguém as terá de maneira perfeita. Mas aqueles que pretendem ser líderes, eles devem ser modelos. Então eles precisam ter aquelas características ali, não é? Ah, pastor, o fulano tem quase tudo, mas ele é irascível. Se você der bom dia para ele, ele tira uma faca e te ameaça. Não serve para ser presbítero,
não é? Imagine uma reunião de conselho com uma pessoa irascível. Ah, pastor, ele é muito bom, mas os filhos têm problema, o filho está fora da igreja, então não serve, porque lá diz que os filhos têm que ser crentes, não acusados de dissolução. Quer dizer, então não indique. Ore pelo irmão, mas não indique. Por quê? Porque são critérios que a palavra de Deus estabelece. Não é a Igreja do Vale, não é o pastor Wendel, é a palavra do Senhor. Então fique tranquilo, fique em paz, indique aqueles nomes que você tiver paz no coração mesmo e também submissão à palavra do Senhor. Pedro diz que ninguém deve aceitar este cargo por constrangimento, mas deve ser de livre vontade. Então, mesmo que alguém chegue para você e te ameace, dizendo assim, se você não aceitar, eu vou te dar uma surra, é preferível você levar a surra a você aceitar algo que por constrangimento. Não faça isso, não é? Não seja coagido, constrangido, faça de livre vontade. Ore ao Senhor e diga, não, eu quero me dispor a ser um presbítero, a ser um diácono, não é? E é assim que tem que ser. Então, que Deus abençoe a nossa igreja, né, nesse momento. Irmãos, tem também uma reunião da SAF aqui, plenária da SAF, no próximo sábado, às 17 horas, muito provavelmente para a eleição, né, irmã Nilza? Isso mesmo? Então, plenária da SAF, próximo sábado, 17 horas, para a eleição da diretoria. Né? E, irmãos, tem um aviso aqui que é também muito importante, que é o seguinte, haverá o Conselho autorizou, a pedido dos irmãos Josué e Delisete, que nós transferíssemos a reunião de oração da terça-feira, que inclusive estava sob a responsabilidade do Conselho, né, está sob a responsabilidade do Conselho, os irmãos Josué e Delisete pediram que nós realizássemos um culto de gratidão a Deus lá no seu lar, na sua residência, né? Então, como nós não tínhamos outras datas favoráveis, porque sempre, final de ano, os irmãos sabem como é, sempre tem uma reunião ali, né? Então, eu sugeri ao Conselho que nós transferíssemos a reunião de oração da terça-feira próxima, né, depois de amanhã, lá para a casa dos nossos irmãos. Então, ao invés de nós fazermos a reunião de oração aqui na igreja, nós faremos o culto de gratidão a Deus na casa dos nossos irmãos Josué e Delisete. Eu estou colocando aqui 19h30, porque os nossos irmãos, ainda jovens, mas já estão um pouco idosos, né? Então, eu quis antecipar um pouquinho, até para a gente aproveitar mais tempo com eles, não é? Então, vamos começar às 19h30. Os irmãos que estão acostumados ao horário de 20 horas, ganhem aí meia horinha, mesmo que você tenha que chegar um pouquinho atrasado, não tem problema, vá assim mesmo. Ah, pastor, eu só posso chegar às 8. Não tem problema, chegue às 8. Mas aqueles que puderem chegar às 19h30, cheguem às 19h30, porque a gente já vai começando a cantar ali, já vai lendo a palavra, já vai orando, não é? Para que a gente tenha mais tempo com os nossos irmãos. A irmã Delisete, nós sabemos, ela tem uma condição especial, né? Precisa usar um aparelho de oxigênio, então tudo isso faz parte desse nosso cuidado também, não é? Então, não se esqueçam, à noite também nós vamos avisar e eu vou colocar lá no grupo da igreja, tá bom? Terça-feira, ao invés de nos reunirmos aqui, estaremos na casa dos nossos irmãos Josué e Delisete. Tá bom, meus irmãos? Mais algum aviso, queridos? UCP, União de Crianças Presbiterianas, plenária, logo após a Escola Bíblica Dominical. O culto, né? Ele falou Escola Dominical e eu, de manhã, está acostumado com a Escola Dominical. Logo após aqui o culto, então, né? Nós teremos a plenária, a reunião da UCP. Tá bom, meus irmãos? Terça-feira, irmão Tiago está dizendo, ou vai ou racha, né? Agora, terça-feira vai recomeçar, então, os trabalhos aí na... Irmão Tiago está preocupado, irmãos. Não fica impressionando ele não, coitado, porque ele está... Toda hora que acontece uma situação, ele... né? Eu falei com ele, Tiago, fica tranquilo, Deus tem o seu tempo, né? Porque como a gente precisou fazer aqueles adiamentos, etc., a gente acaba ficando, né, tenso ali para que a coisa ande.
Mas fiquem tranquilos, Deus tem o seu tempo e tudo está andando direitinho, né? O importante é que tudo esteja correndo aí conforme a vontade do Senhor. Então vamos orar pela construção, pela reforma, e terça-feira, se Deus quiser, vamos recomeçar aí para que o final de ano a gente possa estar juntos lá em cima já, né? Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos, viu? Um ótimo dia. Saiam com cuidado para evitar acidentes.